Na vossa justiça, guiai-me, ó Senhor. Queridos e amados irmãos e irmãs, bem-vindo ao nosso encontro nesta terça-feira, dia 30 de junho, o último dia deste mês de junho. É uma graça para nós podermos nos encontrar diante da Palavra de Deus para meditarmos, para orarmos. E nós queremos, assim, nesse dia que a igreja celebra o dia dos protomártires. O que é os protomártires? É um número muito grande de cristãos que foram mortos no tempo de Nero, em Roma, por causa da fé. Por causa da fé em Jesus Cristo. Também por causa da inveja. Quantos homens foram mortos por professarem a sua fé? Nesse dia, nós queremos nos colocar diante do Senhor. Mais uma vez, como sempre. Pedindo que o Senhor nos dê a graça de nós vivermos a justiça, de vivermos a nossa fé com todas as suas consequências. A exemplo daqueles mártires, daqueles homens e mulheres que não negaram a sua fé, mesmo diante das situações de opressão, situação de morte. Muitas vezes nós nos dizemos cristãos, mas nós, diante das dificuldades, nós negamos o nosso cristianismo, negamos a nossa fé em Jesus Cristo. Então, que nós sejamos firmes, sejamos fortes, com a graça, com o poder do Espírito Santo, nós prossigamos professando a nossa fé. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho do dia de hoje é um Evangelho bastante conhecido de todos nós. Vamos meditá-lo com o nosso coração aberto. Está em Mateus 8, de 23 a 27. Mateus 8, de 23 a 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Subiu Jesus a uma barca com seus discípulos. De repente, desencadeou-se sobre o mar uma tempestade tão grande que as ondas cobriam a barca e ele, no entanto, dormia. Os discípulos achegaram-se a ele e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, nós perecemos. E Jesus perguntou: por que este medo, gente de pouca fé? Então, levantando-se, deu ordens aos ventos e ao mar, e fez-se uma grande calmaria. Admirados diziam: quem é este homem a quem até os ventos e o mar obedecem? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as santas palavras do Evangelho nos guardem e nos conduzam para a vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, como nós vimos nessa passagem, muito conhecida de todos nós, quantas mensagens bonitas e reflexivas nós podemos tirar deste Evangelho. Nós vemos aqui, então, que Jesus, ele entrou na barca com os seus discípulos. E ele, então, ali naquela barca, certamente ele estava cansado da sua missão, das suas caminhadas. E ele, então, se pôs a dormir. Quando, de repente, então, desencadeou-se uma grande tempestade, ondas muito altas que entravam na barca onde eles estavam. E aquela ventania que soprava, sacudia o barco para lá e para cá, e Jesus estava dormindo. E eles então foram
acordar Jesus de uma certa forma amedrontados, mas até mesmo impetuosos assim. Salva-nos, Senhor. Não vê que nós estamos perecendo? E Jesus então despertou e disse: ó, gente de pouca fé. E ele estendeu as suas mãos, cessou o vento, cessou as marolas, as ondas, e veio grande calmaria. Então as pessoas que estavam ali com eles diziam: mas quem é este homem que até o vento e as águas obedecem? Esse homem é Jesus. E é o mesmo que entra na barca da nossa vida. É este mesmo homem que entra na nossa vida, que se põe entre nós, que permanece entre nós, que está sempre conosco, que jamais nos abandona. É este homem que dá a vida por nós. Mas muitas vezes, esse homem, Jesus, ele está na nossa barca, na nossa vida, e mesmo diante das situações, diante das tempestades da nossa vida, nós não recorremos a ele. A nossa fé é ainda mais fraca do que aqueles discípulos. Eles, pelo menos, acordaram o Senhor que estava ali na barca deles. Muitas vezes, nós deixamos Jesus adormecer em nós, nós não despertamos-nos para a sua presença na nossa vida e no nosso meio. Quantas situações, irmãos, de enfermidade, quantas situações de desemprego, situações de separação familiar, situação de filhos que estão envolvidos na drogadição, pessoas que estão no vício do álcool, das drogas, da jogatina. Quantas situações! E nós ficamos ali, remando o nosso barco com as dificuldades, mas nós não clamamos pelo nome do Senhor que está junto de nós. O Evangelho de hoje, então, ele quer nos mostrar também que nós precisamos de nos atentar para a presença de Jesus, a presença de Deus em nossa vida. O Evangelho de hoje, ele quer nos mostrar também o poder de Deus, a importância que tem a nossa fé de podermos clamar pelo nome de Deus. Diante das dificuldades destas que eu citei e de tantas outras que nós trazemos no nosso dia a dia, nós não podemos ficar inertes ou não podemos ficar aí remando, nos matando ali, como se diz, sofrendo e deixando o Senhor de lado. Nós precisamos de Deus. Precisamos despertar a nossa fé para a presença de Deus. E nesse tempo, então, de pandemia, nesse tempo de quarentena, quantos são os sofrimentos, quantas são as aflições, quantos são os desesperos que invadem o nosso coração, e nós muitas vezes ficamos reclamando do governo, reclamando do prefeito, reclamando do patrão, reclamando das pessoas que estão andando pelas ruas, que não estão guardando assim o distanciamento, mas nós não clamamos pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que vai fazer com que esta pandemia vá embora. É Ele que vai fazer com que
esta quarentena passe. É Ele que vai fazer com que a nossa angústia, a nossa aflição, a nossa depressão vá embora. É Ele que vai trazer a calmaria para nós. Portanto, irmãos, nos despojemos, nos coloquemos mais em oração. Ao invés de reclamarmos, quantas pessoas ficam passando mensagens falsas para os outros ali, sem saber a origem, passando um monte de babaquice, um monte de besteira. Tire um tempo para rezar, para se colocar na presença do Senhor, para despertar a sua fé, para apresentar as suas dificuldades para o Senhor que está presente na sua vida. E é isso que nós vamos fazer. Eu convido você, então, para que nesta hora você se levante, para que você se coloque na presença do Senhor, para que você abra o seu coração, para que você clame o nome do Senhor agora e diga para Ele o que é que te está fazendo perecer nesse dia, nesse tempo, nesse momento. Fala para o Senhor agora e Ele vai abençoar você. Senhor Jesus, Tu és o Senhor de todas as coisas. O Senhor que deu ordem aos ventos, o Senhor que deu ordem ao mar, o Senhor também que dá ordem às enfermidades, o Senhor que dá ordem às doenças, o Senhor que dá ordem às pandemias. Então, Senhor, nós clamamos agora que venha, Senhor, em auxílio, em socorro das nossas necessidades, do nosso perecimento. Nós estamos clamando. Não porque merecemos, Senhor. Nós não somos dignos de que venhas fazer a obra, mas nós, com a Tua palavra, Senhor, nós acreditamos que tens o poder. Perdoa os nossos pecados e nos dê, Senhor, a sua graça, nos dê a paz, nos dê a cura, a libertação que nós estamos necessitando. Senhor Deus, nós queremos desde já te agradecer pela calmaria que o Senhor está trazendo para as nossas famílias, para cada necessidade das nossas famílias. Nós estamos entregando em Tuas mãos, Senhor. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Querido irmão, querida irmã, que bom que você esteve conosco. Continuemos em oração, meditemos mais a palavra de Deus e vamos despertar a nossa fé em Jesus que está conosco. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique em paz, a alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama.